Olá, sou o professor Luiz Alexandre. Estarei acompanhando vocês nesta videoaula 01, endereçamento IP, versão 4, e abordaremos fundamentos e conceitos. Tais fundamentos e conceitos será importante para estudarmos endereçamento IP com cálculo de subrede. Obrigado. Bem, o protocolo IP ou Internet Protocol é um dos protocolos da pilha de protocolos TCP/IP. Tem por função básica possibilitar a roteabilidade de pacotes transmitidos em ambiente de rede, seja público ou privado. Mas, para que possamos iniciar os estudos sobre protocolo IP ou endereçamento IP versão 4, é necessário antes entendamos as autoridades de registro de endereço IP no mundo afora. A principal é a IANA, a Internet Assigned Numbers Authority. É responsável por designar quantos blocos de endereço IP estão disponíveis para as RIRs, ou Registros Regional da Internet, que são 5. A ARIN, responsável pela América do Norte, a RIP-NCC, responsável pela Europa Oriente e Ásia Central, a AFRINIC, responsável pela África, a LACNIC, que nos interessa, é responsável pela América Latina e Caribe, e, por fim, a APNIC, que é responsável pela Ásia e Pacífico. Tais autoridades, através da visualização geográfica de atuação global, temos inicialmente a IANA, responsável por tudo, e a partir daí, em cada região, a ARIN, como já tinha dito anteriormente, LACNIC, AFRINIC, RIP-NCC e APNIC. Bem, mas aqui no Brasil, temos o CGI.br, ou Comitê Gestor de Internet no Brasil. Essa entidade é a principal entidade relacionada à governança da internet no Brasil e tem como objetivos: 1. Fomentar o desenvolvimento da internet no Brasil. 2. Recomendar padrões e procedimentos relacionados à internet. 3. Coletar, organizar e disseminar informações relacionadas à internet como, por exemplo, indicadores e estatísticas. E gerenciar os domínios .br e a atribuição de números IPs no país. Vamos agora ver um organograma de atuação no Brasil. Como é que funciona? Lembremos que a nível mundial temos a IANA. Logo abaixo, para o que nos interessa, a LACNIC e logo depois CGI.br. Mas o CGI.br criou uma entidade conhecida como NIC.br, que significa Núcleo de Informação e Coordenação do .br. É a entidade executiva do CGI.br. Mas o NIC.br, para atuar no Brasil na governança da internet, faz uso de 5 entidades. A primeira, Registro.br. Registro.br realiza registro de domínios para a internet no Brasil. Tem por função registro de nomes, URL/domínios, administração e publicação do DNS para o domínio.br. Logo depois, temos o CERT.br, Centro de Estudos, Respostas e Tratamento de Incidente de Segurança no Brasil. Tem por função receber, analisar e responder a incidentes de segurança envolvendo redes conectadas à internet. Também temos o CETIC.br,
Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação. É responsável pela produção de indicadores e estatísticas sobre disponibilidade e uso da internet no Brasil. Por exemplo, pesquisadores, quando necessitam de dados confiáveis, é neste site que eles buscam. É nesta entidade que eles vão buscar tais informações. Ceptro.br, Centro de Estudos e Pesquisas em Tecnologia de Redes e Operações. É responsável pela elaboração de projetos que visam melhorar a qualidade da internet no Brasil. E, por fim, temos o W3C, Consórcio World Wide Web. Desenvolve tecnologias interoperáveis, como também especificações de manuais, softwares e ferramentas voltadas para o segmento da internet. Vamos agora iniciar o assunto sobre endereçamento IP versão 4, ou IPv4 como assim conhecemos. O IPv4 é formado por 32 bits ou 4 bytes. É importante lembrar que 1 byte equivale a 8 bits, ou 8 dígitos binários, podendo estar no estado 0 ou 1. Divide-se em blocos de 4 octetos, blocos de 8 bits separados por pontos, escrito na base decimal, cuja forma é A.B.C.D. Este formato é conhecido por notação decimal pontuada. Aqui abaixo vemos um exemplo de um endereço IP, o 127.0.0.1. Cada octeto permite ter até 256 combinações. Por exemplo, o primeiro octeto em binário inicia em 00000000 na base 2, que corresponde a 0 na base 10, até 11111111 na base 2, que corresponde a 255 na base 10. Acreditamos, para você estudar este assunto, você já tenha conhecimento sobre números binários. Caso não tenha, neste canal ensinamos conversão entre bases binária, octal, decimal e hexadecimal. Seria importante você antes estudar este assunto. Continuando. Realizando-se este cálculo, 256 elevado a 4 equivale a 4.294.967.296 IPs possíveis, ou aproximadamente 4,3 bilhões de endereços IPs. Aqui abaixo, nestas tabelas, temos exemplos de endereços IPs tanto na base binária como na base decimal. Vejam que temos no primeiro endereço 32 bits setados em zeros, que equivale em decimal 0.0.0.0. E assim por diante, visualizando já o decimal, o 0.0.0.1, o 0.0.0.2, o 0.0.0.3, assim por diante, até 255, 255, 255, 255, que equivale em binário a 32 bits setados em 1. Antes de continuarmos, é necessário falarmos sobre duas entidades. A primeira, a IETF, Internet Engineering Task Force, ou Força Tarefa de Engenharia da Internet. É um grupo internacional aberto composto de técnicos, agências, fabricantes, fornecedores e pesquisadores. Por missão, identifica e propõe soluções e questões para problemas relacionados à utilização da internet, além de propor padronização das tecnologias e protocolos envolvidos através de documentos técnicos conhecidos como RFC, Request for Comments.
Por resoluções e padronização, ou RFC 1918, a IANA, na década de 1990, verificou que haveria o esgotamento dos endereços IP versão 4, ou IPv4. Assim, criou vários mecanismos para prorrogar a sua existência. E, através da IETF, publicou em fevereiro de 1996 a RFC 1918, que criou, dentre outras coisas, os endereços IP versão 4 privados que não mais seriam roteados na internet. Então, a RFC 1918 define duas soluções para a expansão do uso da internet e a escassez dos endereços IP versão 4. Primeira solução, criação do CIDR, Classless Interdomain Routing, que permitiu a definição de subredes com blocos de endereços menores, reduzindo o desperdício no processo de atribuição de endereços IPv4. Segunda solução, introdução do conceito de endereçamento privado, que não mais seriam roteados na internet. Isso vai ficar mais claro nas próximas aulas. Por parâmetros para endereçamento IPv4, entendemos que, na configuração do endereço IP em um equipamento, é necessária a informação de, no mínimo, dois parâmetros. O endereço IP, nesse caso, versão 4, e a máscara de subrede. Essas informações serão necessárias para que possamos estudar a aula 02. Por classes dos endereços IPv4, entendemos que o IPv4 foi dividido em 5 classes: A, B, C, D e E. Aqui apresentamos todas elas. Primeiro, a classe A, iniciando a partir de 0001, cujo último IP desta classe é o 127.255.255.255. Tal classe transmite dados através da rede na forma por padrão unicast. Classe B inicia em 128.0.0.0 e finaliza-se em 191.255.255.255. Também faz transmissão por padrão no formato unicast. Classe C 192.0.0.0 finaliza-se em 223.255.255.255. Também transmite na forma unicast. Lembrando que transmitir na forma unicast é transmitir no formato 1 para 1. Já na classe D, iniciamos esta classe com o IP 224.0.0.0 e ela finaliza em 239.255.255.255, diferentemente das três classes iniciais, transmite no formato multicast. Lembrando novamente, é o método de transmissão 1 para um grupo. Por fim, temos a classe E, que inicia em 240.0.0.0 e finaliza-se em 255.255.255.254. Essa classe está reservada desde o início para IETF. Em outras palavras, ninguém mais usa. Em termos práticos, as classes que na realidade utilizamos só são 3. A classe A, B e C. As demais classes não são utilizadas. Bem, para que possamos prosseguir, é necessário realizarmos um estudo de novas regras matemáticas voltadas para endereçamento IP. Que nenhum professor de matemática nos ouça nesse instante, temos o seguinte: 255 mais 1, diferentemente do que você possa acreditar por resposta sendo 256, em endereçamento IP, 255 mais 1 é igual a 0 e
vai mais um para a esquerda. Isso ficará claro quando vermos os endereços IPs e o seu sequenciamento. Uma outra regra afirma o seguinte: 0 menos 1, diferentemente do que vocês possam imaginar, aqui em endereçamento IPv4 é igual a 255 e vai menos 1 para a esquerda. Como é que podemos entender isso? Por exemplo, temos aqui o primeiro IP em notação decimal pontuada, o 0.0.0.0. Por uma questão óbvia, o IP seguinte é 0.0.0.1. Continuando nesse raciocínio, o próximo é 0.0.0.2. Se a gente avançar esse sequenciamento, teremos então o penúltimo, 0.0.0.254 e, por fim, 0.0.0.255. Bem, aqui agora vamos fazer uso das novas regras matemáticas. Notem que temos o valor 255 e pretendemos sequenciá-lo, esse endereço. Na nossa regra, 255 mais 1 é igual a 0 e vai mais 1 para a esquerda. Ou seja, o próximo endereço IP, após o 0.0.0.255, não poderia ser outro. Então, o próximo IP é 0.0.1.0. Como assim? Notem, temos aqui o valor 255, que quando somamos ele mais 1, sabemos ser igual a 0. E quando 0, vai mais 1 para a esquerda. Ou seja, antes o valor era 0, mais 1 dá 1. Então, na sequência, após o IP 0.0.0.255, é o IP 0.0.1.0. E assim, continuando, temos o 0.0.1.1. Vamos adiantar o sequenciamento. Teremos por último desta sequência 0.0.1.255. Notem, qual número seria depois do 0.0.1255? Voltamos a verificar a regra. Sabemos que 255 mais 1 é igual a 0. E, novamente, vai mais 1 para a esquerda. Ou seja, quando somarmos mais 1 em 255, o quarto octeto do próximo IP será 0. E indo mais 1 para a esquerda, 1 mais 1 igual a 2. Ou seja, o IP posterior ao 0.0.1.255 é o IP 0.0.2.0. Adiantando, temos o fim desse sequenciamento em 0.0.2.255 e se continuássemos, seria 0.0.3.0 e assim por diante. Entendido estes conceitos e essas novas regras matemáticas para endereçamento IP, vamos fazer exercícios de fixação. Exercício, sequência de endereço IP versão 4. Qual é o próximo endereço IP
para cada endereço IP aí descrito. Eu vou solicitar que você agora pause o vídeo, responda esse exercício e depois, ao finalizar tudo, compare com as respostas que serão dadas. Nesse instante, então, pause o vídeo agora. Bem, para que possamos continuar a dar respostas e comparar com as que vocês fizeram, temos que lembrar as novas regras matemáticas. Aqui, lembramos que 255 mais 1 é igual a 0 e vai mais 1 para a esquerda. No primeiro exercício, temos o IP 20.48.255.72. Se você respondeu certo, no último octeto, no valor 72, ao somarmos mais 1, temos a resposta 73. Ou seja, o IP passa a ser 20.48.255.73. Já para o IP 20.48.72.255, o próximo IP, levando em consideração a nova regra matemática, onde temos 255, se transforma em 0. Como vai mais 1 para a esquerda, o que antes era 72 passa a ser 73. Temos agora o próximo IP a resolver o sequenciamento. O IP é 20.48.255.0. Se somarmos no último octeto mais 1, o IP fica sendo 20.48.255.1. Simples assim. O próximo, 20.48.0.255. Somos obrigados a fazer uso da nova regra matemática, onde 255 mais 1 é igual a 0 e vai mais 1 para a esquerda. Ou seja, o próximo IP na sequência é o 20.48.1.0. Lembrando que ao somarmos 255 mais 1, neste octeto preenchemos com 0 e foi 1 para a esquerda. Como no terceiro octeto tem 0, mais 1 dá 1. No próximo IP temos 20.48.254.255. Usando a nova regra matemática, o próximo IP seria 20.48.255.0. Logo depois, temos o IP 20.48.255.255. Seremos obrigados a utilizar a nova regra matemática 2 vezes. Para esse IP, a resposta é 20.49.0.0. Como assim? Ao somarmos 255 mais 1, no octeto correspondente equivale a 0. E temos mais 1 para a esquerda. Quando somamos mais 1 com 255, novamente neste octeto dá o valor 0. Só que continua indo mais 1 para a esquerda. E ao somarmos esse mais 1 para a esquerda com o 48, temos como resposta, no segundo octeto, o valor 49. Ou seja, o próximo IP, após o 20.48.255.255, o último exercício é o 20.49.0.0. Alguns de vocês provavelmente devem ter dado a resposta 20.49.1.0. Essa resposta está errada. Notem que somamos mais 1 sempre no octeto mais à direita. Então, neste caso, a resposta correta é o 20.49.0.1. Bem, vamos agora fazer o contrário. No exercício anterior, dizíamos quem era o próximo endereço IP ao IP aí informado. Vocês terão que dizer agora qual o endereço IP anterior a este informado. Novamente, vocês vão
pausar este vídeo e responder todas essas questões. Uma vez respondido, deem play novamente para que possam comparar as respostas que vamos informar. Pausem o vídeo agora. Para que possamos resolver este exercício, é importante lembrarmos a segunda nova regra matemática para endereçamento IP. Lembremos, 0 menos 1 é igual a 255 e vai menos 1 para a esquerda. Vamos aplicar. No primeiro exercício, temos o IP 20.48.255.72. Se eu tirar menos 1, a resposta então é 20.48.255.71. Simples. No próximo temos 20.48.72.255. Se tirarmos do último octeto 255 menos 1, então fica sendo a resposta 20.48.72.254. No próximo temos o IP 20.48.255.0. É necessário nesse IP aplicar essa segunda nova regra matemática, onde 0 menos 1 é igual a 255 e vai menos 1 para a esquerda. Ou seja, a resposta então é 20.48.254.255. Lembrando que ao retirarmos do último octeto 0 menos 1, conforme nova regra, 0 menos 1 é 255 e vai menos 1 para a esquerda. Ou seja, quando tiramos do 0 o menos 1, no octeto correspondente dá 255. Como vem menos 1 para a esquerda, tirando de 255 menos 1, no terceiro octeto em questão, então, a resposta é 254. Agora, no próximo exercício, temos o IP 20.48.0.255. Ao tirarmos do quarto octeto menos 1 de 255, a resposta fica sendo 20.48.0.254. No outro IP temos o 20.48.254.255. Tirando do último octeto 255 menos 1, o IP fica sendo 20.48.254.254. Já no próximo exercício temos 20.48.255.255. Tirando 1 do último octeto 255, o IP anterior fica sendo 20.48.255.254. Temos aqui uma pegadinha. O IP agora é o 20.49.0.0. Provavelmente vocês podem ter respondido este IP aí, 20.49.255.255. Podemos afirmar que esse também está errado. Por quê? A resposta certa seria 20.48.255.255. Vamos entender. Quando tiramos do quarto octeto, que é 0, menos 1, lembrando, 0 menos 1 é igual a 255 e vem menos 1 para a esquerda. Então, quando no quarto octeto tiramos menos 1, no quarto octeto correspondente anterior fica sendo o 255. Só que vem menos 1 para a esquerda. Novamente, 0 menos 1 dá 255. Mas por conta disso, vai novamente menos 1 para a esquerda. E tirando de 49 menos 1, temos no segundo octeto o valor 48. Ou seja, o IP anterior, 20.49.0.0, é o 20.48.255.255.
Parabenizo todos que tentaram responder esses 2 exercícios propostos. Espero que tenham acertados. Aqui, vamos finalizar esta videoaula 01, esperando vocês na próxima videoaula. Muito obrigado.